Olá, amigos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a você que vai nos acompanhar por este canal do YouTube. Na, no vídeo de hoje, nós vamos buscar comentar e refletir um pouco sobre uma mensagem de Emmanuel, né, intitulada Cada Qual, que está na obra Fonte Viva, onde ele vai se utilizar do primeiro capítulo de Coríntios, né, ou melhor, da 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, onde ele traz aqui uma mensagem extremamente profunda, né? Mensagem evangélica frente ao seguinte versículo: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, né? Naturalmente, referindo-se a este versículo, há diversidade de dons, aqui nós já conseguimos extrair o ensinamento de que cada qual tem a sua tarefa, cada qual tem o seu trabalho. Paulo se utiliza da palavra dons, ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, mas na verdade sabemos que o dom aqui, na verdade, nada mais é do que a ideia inata do Espírito já desenvolvida, aonde ele utilizando dessa ideia inata, utilizando desse talento que ele tem, né, utilizando dessa ferramenta, ele vai utilizar então, né, este talento a benefício próprio e, claro, a benefício da sociedade, a fim de auxiliar no seu progresso, no progresso daqueles que estão ao seu redor, colaborando, né, com o avanço de si mesmo, mas também da sociedade. Justamente porque, quando nós nos debruçamos na questão 132 do Livro dos Espíritos, dizendo ali os espíritos que o objetivo da encarnação é fazer com que o espírito ele alcance a evolução e o progresso, nós sabemos que cada qual, cada indivíduo com seu talento, com seu progresso, colabora no meio onde está, no contexto em que foi inserido, a fim de auxiliar, progredir e ajudar a todos, né? Então, Emmanuel começa dizendo: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele vivem. Ou seja, em todos os lugares em que nós estamos, ou posições em que nós somos colocados, nós podemos revelar qualidades, qualidades com quantos daquelas pessoas que convivem conosco, auxiliando-as. Então, quando nós falamos de posições, nós podemos pensar aqui inicialmente em profissões. Professor, nós podemos pensar no magistério, nós podemos pensar na medicina, no enfermeiro, no técnico de enfermagem, né? Nós podemos pensar nos trabalhos mais humildes, porque todos os trabalhos são posições, né? Mas na posição em que nós somos colocados, ali nós temos uma edificação divina a ser feita. Por quê? Naquela posição de trabalho em que nós somos inseridos, nós temos como colaborar aonde nós somos colocados, porque cada um de nós tem um talento a ser trabalhado, um talento a ser multiplicado para o bem de todos. Quando nós observamos o codificador Allan Kardec, o que a gente nota é que o codificador tinha ali o talento da inteligência. A gente não utiliza a palavra dom, porque nós já sabemos que ninguém tem dom. O que todos nós temos nada mais é do que talentos desenvolvidos à custa do nosso trabalho nas encarnações e reencarnações sucessivas, né? Dom é uma palavra que faz parte do vocabulário muito antigo, né, do povo hebreu, mas na verdade a gente poderia colocar como talento, como qualidade desenvolvida, né? Então, dentro dessa primeira parte, o que a gente nota é que onde nós somos colocados, nós temos um propósito, um talento a desenvolver. E para além das profissões, naturalmente nós citamos as grandes obrigações da vida: maternidade, paternidade, ser um bom filho, ser uma boa mãe, ser um bom pai. Justamente porque as pessoas dentro do nosso lar são as pessoas com as quais nós mais convivemos. Ou seja, os laços são mais estreitos, as imperfeições são mais trabalhadas, as virtudes podem ser muito mais desenvolvidas. E, naturalmente, aqueles que estão no nosso círculo, aqueles que estão no nosso meio, são aquelas pessoas que precisam muito mais do nosso amor, aonde nós carecemos e somos profundos devedores desses espíritos que encarnam ao nosso lado, na figura de esposo, na figura de esposa, filho, mãe, pai, né? Lembrando que a nossa posição onde nós somos inseridos é o local onde nós devemos trabalhar. E continua Emmanuel: aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora. Aprender, portanto, sempre será para nós oportuno.
Aprender, portanto, sempre será para nós oportuno. Entretanto, para que a gente não se perca em meio a tantos conhecimentos que nós vemos na internet, aquilo que nos alcança, é preciso que a gente tenha um objetivo, né? E eu pergunto tanto a mim, mas também a você: qual o seu objetivo? O que você mais deseja? O que cala fundo no seu coração? O que você deseja aprender? Aprender constitui tarefa de cada hora. Portanto, nós nascemos para de fato aprender, mas nós não podemos fazer mil coisas. É preciso que a gente foque em uma tarefa, foque em uma lição e busque aprender aquela lição. Hoje, se qualquer pessoa adentrar numa faculdade, ela pode fazer graduação, pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, né, um PhD, e ela pode ir se aprofundando cada vez mais na área em que ela escolheu trabalhar. É. Então Emmanuel vai dizer: aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, mas para aprender é preciso ter foco. Para aprender é preciso ter objetivo, né? Justamente porque quando nós temos essa capacidade de aprender e absorver, nós temos ali então a facilidade, dominando o conteúdo e a matéria, a fim de lecionar, a fim de ensinar, a fim de levar o aprendizado para aqueles que ainda estão na retaguarda, para aqueles que ainda não conseguem caminhar adiante, né. Por isso que ele coloca primeiro a palavra aprender e depois ensinar. E ele continua: "Para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor", né. Para que nós colaboremos no engrandecimento comum de nós e de todos aqueles que estão ao nosso lado. Quando Allan Kardec pergunta qual que é o objetivo da reencarnação, os espíritos vão responder, né, além de outras frases, eles vão colocar uma frase muito tocante que está de acordo com essa frase de Emmanuel, que vai dizer o melhoramento progressivo da humanidade. Veja, melhoramento progressivo da humanidade. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso não haveria justiça. Então, o que a gente nota? Que nas nossas reencarnações sucessivas, nós vamos sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. E quanto mais nós aprendemos, nós podemos colaborar com o engrandecimento de outros espíritos. Daí nós observarmos, muitas vezes, em determinados séculos da humanidade, né, os espíritos vindo de outros planetas a fim de colaborar com o progresso da humanidade, né. A exemplo disso, nós temos Mozart, que é citado na Revista Espírita, né? Um espírito que vem colaborar na área da música, na área da arte, né? Trazendo ali o seu talento com os instrumentos, com a música, entre outros espíritos que naturalmente também vieram de outros planetas com o seu conhecimento a fim de colaborar com a evolução da Terra, né? Quando nós observamos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho afirma que somos exilados, todos nós. A Terra nada mais é do que um leve e breve exílio, uma estadia ingrata num país de dificuldades, né. Mas esses espíritos, eles mostram a fraternidade que existe, que é uma lei de Deus, a fim de colaborar com a evolução da Terra, como nós podemos colaborar com o engrandecimento, né, daqueles que estão ao nosso lado. Dirá Emmanuel: quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Ou seja, quem tem a capacidade de administrar, quem tem a capacidade de administrar os recursos, administrar os bens, administrar o conhecimento, naturalmente, vez ou outra, pode expressar justiça, pode expressar magnanimidade. Diz ele: quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar dever bem cumprido. Ou seja, aquele que já aprendeu, né, a superar o seu orgulho, a superar o seu egoísmo e a se submeter à obediência das leis necessárias para que a harmonia venha reger a existência, ele já tem a capacidade de demonstrar o dever bem cumprido, né? Porque o dever bem cumprido exige obediência, pede de nós dedicação, critério, organização, submissão, né. O pai tem que se submeter e cumprir o seu papel, como a mãe tem que ser submissa e obediente para cumprir o seu papel. Como o filho também tem que aprender a ser submisso e obediente para cumprir o seu dever. Assim nós vamos observando as nossas tarefas que ou nós somos rebeldes e teimosos, ou nós aprendemos a obedecer para bem cumprir o nosso dever e harmonizar o círculo ao nosso redor.
Diz Emmanuel, rico mais que os outros pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus, né? Ou seja, os talentos se diferem. Cada espírito conseguiu progredir em uma área de desenvolvimento. Cada espírito conseguiu progredir em uma área para que ele possa trabalhar. Um espírito é mais intelectual, o outro espírito é mais humilde, o outro espírito desenvolveu com muita capacidade a obediência, o outro é inteligente para administrar, mas cada qual tem o seu desenvolvimento a fim de colaborar com o meio ao qual o indivíduo ele foi inserido. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Vocês notaram que frase bonita? A capacidade é fruto do esforço de cada um. Então, para que a gente possa se capacitar, para que a gente possa estar preparado para o trabalho, ela vai ser naturalmente fruto do nosso esforço. A gente não pode esperar capacitação para a tarefa de modo ocioso, esperando que o milagre venha do alto. Não, muito pelo contrário. Capacitação é esforço de cada dia, né? Diz Emmanuel, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Ou seja, Deus, que é nosso Pai, Ele é o mesmo, Ele é um só. Ele sustenta todos os seus filhos. Deus sustenta o juiz, o administrador, o professor, a cozinheira, o empreendedor, a mãe, o pai, o filho. Cada qual com os seus dons, com os seus trabalhos, mas Deus sustenta todos, todos. Todos nós, diz Emmanuel, somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Todos nós temos a capacidade de realizar muito, e com essa realização, meus amigos, é um progresso. Porque o trabalho feito com amor, o trabalho feito com atenção, o trabalho desenvolvido com carinho, além dele realizar muito a favor do próximo, ele vai trazer um grande progresso para aquele que vai lecionar a lição. Justamente porque quem mais aprende é aquele que diz, é aquele que fala, é aquele que estuda. O que menos absorve é aquele que ouve muitas vezes passivamente, que raramente, após a preleção, para refletir, né? É por isso que essa frase de Emmanuel ela é oportuna. Todos somos suscetíveis de realizar muito. E realizando muito, nós aprendemos muito. Aprendendo muito, nós adquirimos experiência. Essa experiência, ela traz o quê? O mérito pessoal do espírito, que vai demonstrar para ele quais planos ele vai pairar, quais planos ele vai habitar, em quais esferas ele vai se encontrar. Porque felicidade, alegria, ou melhor, felicidade é um estado de espírito. Progresso é algo individual e tudo está ligado ao mérito pessoal do espírito. Emmanuel finaliza: repara a posição em que te situas e atende ao imperativo do bem infinito, né? Repara, portanto, a posição em que você está situado. Em qual posição você se encontra, né? Qual que é seu papel hoje? Qual papel lhe foi confiado? Lhe foi confiado o papel de um grande cientista? Ou lhe foi confiado o papel de ser um grande professor? Ou lhe foi confiado o papel de ser um administrador, o papel de ser mãe, pai, filho, às vezes o papel de ser um bom amigo? Lhe foi confiado o papel de ser um expositor? Qual que é o seu papel? Um bom irmão? Um bom cozinheiro, uma boa cozinheira? Um bom diarista, uma boa diarista? Qual o seu papel? Porque aonde você está inserido, você pode fazer a diferença.
Aonde você está inserido, você pode ajudar e mais do que isso, ajudando e trabalhando, você é o mais auxiliado, porque a experiência, sobretudo, fica para o seu espírito. Por isso que dirá Emmanuel: coloca a vontade divina acima dos teus desejos. E para que a gente possa colocar a vontade divina acima dos nossos desejos, é preciso, sobretudo, conhecer a vontade divina. Conhece, portanto, as leis de Deus? Tem conhecimento das leis morais que regem a harmonia e a felicidade do espírito? Porque para que a gente possa colocar a vontade divina acima dos nossos desejos, é preciso separar o que que é vontade divina e o que é vontade meramente humana. O que é vontade fraterna, caridosa e que nos traz um progresso, e o que é vontade egoísta, vontade orgulhosa, vontade vaidosa. Mas para que a gente possa fazer essa separação, é preciso buscar e se apropriar do conhecimento da vontade divina através das leis morais, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos e que está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Em síntese, nós podemos saber o que é a vontade divina a partir da frase de Jesus, quando diz: "Fazei aos outros aquilo que gostaria que vos fosse feito". Fazei aos outros aquilo que gostaria que vos fosse feito. Então, tudo o que você não gostaria que fosse feito a ti, não faça para o próximo. Né? E tudo aquilo que possa levar o bem para o próximo, que você gostaria que fizesse com você, faça com o próximo, nas leis que regem o amor, a caridade e a fraternidade. Né? Ao que vai finalizar Emmanuel dizendo: e a vontade divina, então, te aproveitará. A vontade divina, que é a representação de Deus, é a representação, né, de Deus, nosso Pai, que vai aproveitar do teu filho consciente a fim de que esse filho possa acordar, né, outros irmãos de caminhada. Né? Ou seja, nós somos bem aproveitados pela vontade divina quando sabemos da vontade divina. Porém, quando não sabemos da vontade divina, ainda assim somos aproveitados, porque nos tornamos pedra de tropeço, ou seja, são processos de aferição que, através das nossas imperfeições, né, nós somos convidados a nos mudar e o próximo é convidado também, através do contato com orgulho, com ressentimento, com atrito, né, a desenvolver os primeiros passos para a virtude. Porque só pode ter paciência aquele que está colocado sob pressão. Né? Só pode ser humilde, caridoso aquele que quebra a concha do egoísmo. Né? Só pode sair de profundas trevas e tristezas interiores, né, aquele que se traz, né, que se coloca para fora, compreendendo a experiência e o trabalho necessário que é a caridade, o amor próprio e o autoconhecimento. Né? Então, muitas vezes, ainda que a gente não conheça a vontade divina, ainda que a gente esteja sendo pedra de tropeço, nós ainda estamos sendo utilizados pelas leis divinas, porque tudo aquilo que se distancia da virtude, na verdade, nada mais é do que processo de aferição para o próximo. Porque no mundo de provas nós somos provados, ou seja, é através da imperfeição do meu irmão que eu provo se eu tenho ou não virtude. Né? É através da impaciência, da intolerância, da agitação do próximo que eu tenho a capacidade de desenvolver a paciência. Né? É através do egoísmo e do orgulho do próximo que eu tenho a capacidade de aferir minha fraternidade, a minha tolerância, a minha caridade. Né? Seja direita, seja esquerda, seja qual for a nossa imperfeição, nós estaremos sempre sendo aproveitados pela providência divina. Mas o título nos chama, e é enfático: cada qual. Cada qual, portanto, recebeu o seu talento. Cada qual foi inserido no contexto necessário a fim de que possa trabalhar os seus talentos para não somente progredir a si e auxiliar a si, mas também ao próximo. Por isso que dirá Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Todos nós temos o nosso talento, mas o Espírito de Deus é o mesmo que inspira a cada um de nós. Portanto, meus amigos, que Jesus nos abençoe a todos, que essa reflexão de algum modo possa ter colaborado, né, com seus estudos. Paz e bem a todos nós.